Olá, seja bem-vindo ao canal Invenções e Inovações. No episódio de hoje, vocês vão conhecer gadgets incríveis, pensados para ajudar idosos que moram sozinhos, trazendo mais segurança, conforto e praticidade no dia a dia. Fique até o final, porque essas soluções podem transformar pequenas rotinas em momentos mais tranquilos e seguros. O Medical Guardian MG Mini aparece como um dispositivo de alerta médico compacto, pensado para idosos que desejam manter autonomia diária, sem separar independência de segurança. Seu formato discreto permite uso como pingente ou preso ao cinto e transforma um objeto pequeno em uma linha permanente de contato com emergência. O preço informado fica em torno de $65 e o conjunto técnico se apoia em conectividade OmniSIM, suporte ativo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, áudio bidirecional e operação direta por botão único. Quando o toque é feito, o usuário não precisa procurar telefone nem desbloquear tela, porque a comunicação com operadores de emergência nos Estados Unidos acontece pelo próprio aparelho. A função de rastreamento GPS em tempo real adiciona localização ao chamado e torna o atendimento mais objetivo quando a pessoa está fora de casa ou não consegue explicar onde se encontra. O contador de passos acompanha movimento cotidiano sem transformar o equipamento em acessório complexo. A bateria com duração de até 5 dias reduz a necessidade de recargas constantes e favorece uso contínuo. O primeiro mês de serviço costuma ser gratuito, depois a assinatura mensal fica em aproximadamente $40, com detecção de quedas disponível como recurso opcional. O ponto central não está apenas no botão, mas no desenho de uma segurança silenciosa que permanece junto ao corpo durante a rotina, utilizado por centenas de milhares de pessoas. E MG Mini funciona como um companheiro técnico de baixa exposição e alta disponibilidade. Para quem envelhece sozinho ou precisa preservar liberdade, ele oferece uma resposta simples para uma pergunta clínica essencial, como pedir ajuda quando cada segundo depende de um gesto mínimo, sem exigir mudança visível de comportamento e sem retirar do usuário a sensação prática de continuar conduzindo o próprio dia com segurança. O Amazon Echo Dot entra na rotina doméstica como uma interface de voz compacta, capaz de reduzir pequenas dependências diárias, especialmente para idosos que vivem sozinhos. Com preço em torno de $50, ele reúne caixa de som inteligente, design discreto, som aprimorado, vocais claros e graves, mais encorpados funcionando para músicas, audiolivros e notícias. Mas sua função mais relevante no cuidado cotidiano aparece quando a voz substitui a necessidade de alcançar telas, botões ou aparelho distantes. Com a Alexa integrada, o dispositivo permite consultar a previsão do tempo, configurar alarmes, controlar aparelhos inteligentes da casa e realizar chamadas sem usar as mãos. Essa operação sem contato físico muda a relação entre ambiente e mobilidade, porque uma solicitação verbal pode acender um recurso, lembrar uma tarefa ou iniciar comunicação em situações comuns. Sensores de movimento e temperatura ajudam a automatizar ajustes de conforto no ambiente, criando respostas discretas à presença e variação térmica. O botão para desligar o microfone acrescenta controle de privacidade e torna a escuta uma escolha visível, não uma condição permanente. O pareamento simples com outros dispositivos facilita a integração com serviços da Amazon e amplia a utilidade dentro de casas conectadas. Para idosos, o ponto clínico não está em transformar a residência em espetáculo tecnológico, mas em reduzir fricções pequenas que se acumulam ao longo do dia. O Echo Dot pode lembrar horário, organizar alarme, tocar conteúdos e permitir chamada quando as mãos estão ocupadas ou quando levantar não é confortável. A tecnologia aparece como assistência ambiental, não como equipamento médico direto. Ele não substitui cuidado humano, nem elimina risco, mas cria uma presença funcional de baixa barreira, sempre disponível por comando de voz. Em uma casa silenciosa, essa presença pode mudar a sensação de controle, porque o ambiente deixa de esperar apenas pelo movimento do corpo e começa a responder também à palavra "Dita".
As Fortemotos Bed Rail tratam a segurança noturna como uma questão mecânica precisa, porque o risco aparece no instante comum em que alguém levanta ou se deita. A proposta é transformar a lateral da cama em um ponto estável de apoio, sem alterar de forma complexa o ambiente. O preço informado fica em aproximadamente $100 e a estrutura usa aço carbono reforçado, base larga, antiderrapante e suporte para até cerca de 204 kg. Esse limite não é apenas um número técnico, ele define a confiança necessária quando o corpo transfere peso para uma barra em movimento lento e vulnerável. O produto também segue um padrão ASTM voltado para esse tipo de equipamento, o que coloca a peça dentro de uma lógica de segurança verificável. As barras podem ser usadas em camas de solteiro até king size, desde que exista espaço inferior adequado para acomodar a base. As pernas ajustáveis e a barra de apoio extensível permitem adaptação ao conjunto da cama e ajudam a reduzir quedas durante movimentos repetidos da rotina. O bolso organizador mantém itens de cabeceira próximos e evita buscas no escuro. A estrutura dobrável facilita arrumar a cama, guardar o equipamento e preservar acesso ao espaço quando o apoio não está em uso. O quadro parcialmente pré-montado permite instalação simples, sem ferramentas, e reduz a barreira para quem precisa de solução imediata. O produto não é indicado para camas hospitalares ou ajustáveis, e essa limitação importa, porque define o uso correto sem criar falsa segurança. Em sua função real, as Fortemotos Bed Rail entregam estabilidade previsível para uma parte delicada do dia. O futuro do cuidado doméstico muitas vezes não começa em máquinas complexas. Começa em uma barra firme, posicionada exatamente onde a fragilidade aparece e onde a autonomia precisa permanecer possível hoje. A Shower Chair parte de um problema simples e crítico, porque o banho exige equilíbrio, força e deslocamento em um ambiente onde a água muda tudo. O objetivo não é sofisticar o banheiro, mas estabilizar o corpo. No momento em que escorregar, pode transformar uma rotina básica em emergência. O preço informado fica em média de $60 e a construção combina alumínio e polipropileno em uma estrutura reforçada em formato de X, capaz de suportar até cerca de 249 kg. Desenho distribui carga e reduz instabilidade enquanto mantém o equipamento leve o bastante para uso doméstico. As ponteiras antiderrapantes criam contato mais seguro com o piso molhado. Os braços dobráveis com trava ajudam na entrada e na saída e também permitem adaptar o espaço quando a cadeira não precisa estar totalmente aberta. O assento acolchoado com encosto muda a experiência de permanência, porque o banho deixa de depender apenas da resistência das pernas e passa a oferecer repouso, controlado durante períodos mais longos. A altura ajustável em 6 níveis permite adequação a diferentes usuários sem exigir troca de equipamento. A indicação para chuveiros e banheiras amplia o uso em casas com configurações variadas e torna o cuidado pessoal mais previsível. Para idosos ou pessoas com mobilidade reduzida, essa previsibilidade é o ponto clínico central. Porque segurança não é apenas evitar queda, é remover incerteza de gestos repetidos todos os dias. A montagem por aperto manual dispensa a ferramenta e mantém o processo simples, mesmo para pessoas idosas. A Shower Chair funciona como uma peça de apoio silenciosa que modifica a relação entre higiene, autonomia e risco. Ela não promete independência como ideia abstrata. Ela cria uma superfície estável para que uma atividade íntima continue acontecendo com menos medo e mais controle dentro do banheiro cotidiano. O Cossin Safe Sound Personal Alarm concentra a segurança em uma ação extremamente pequena, porque algumas emergências não permitem explicar, negociar ou esperar. O dispositivo custa em torno de $10 e foi pensado para permanecer junto ao corpo como chaveiro preso a bolsas, cintos ou chaves sempre ao alcance da mão. Seu recurso principal é um som forte de cerca de 140 decibéis, audível a uma distância de até aproximadamente 183 metros. Em termos práticos, isso transforma um objeto leve em sinal público imediato,
capaz de chamar atenção quando a pessoa não consegue pedir ajuda de forma convencional. O funcionamento contínuo pode chegar a 50 minutos, o que dá ao alerta uma margem operacional relevante em situações prolongadas. A alimentação usa 3 baterias, AG13 ou LR44, com autonomia que pode alcançar cerca de 1 ano antes da troca. Essa combinação reduz manutenção e mantém o dispositivo pronto durante longos períodos. A luz LED embutida adiciona uma função secundária, mas útil, em caminhadas noturnas, quedas de energia ou momentos de risco em locais pouco iluminados. O corpo feito em plástico ABS resistente suporta quedas e uso frequente sem transformar o alarme em equipamento frágil. O valor técnico está justamente na simplicidade. Não há tela, não há configuração complexa, não há dependência de comando verbal. O usuário precisa apenas acionar o alarme e produzir uma reação no ambiente. Para idosos, pessoas que caminham sozinhas ou qualquer rotina em que vulnerabilidade aparece. De repente, o CoSIM Safe Sound Personal Alarm cria uma camada direta de percepção externa. Ele não impede o risco por si só, mas amplia a chance de que o risco seja visto, ouvido e interrompido antes de se tornar silêncio, quando a presença de outros precisa ser ativada rapidamente ali. O Toilet Seat Riser for Seniors trata o banheiro como um ponto decisivo de autonomia, porque sentar e levantar exige força, equilíbrio e confiança em um espaço onde movimentos pequenos podem produzir quedas. O equipamento é um elevador de assento sanitário criado para oferecer conforto, segurança e mais independência no uso diário. O preço informado fica em aproximadamente $65 e a estrutura de alumínio resistente suporta até cerca de 181 kg. Os pés, emborrachados antiderrapantes, aumentam a estabilidade no contato com o piso e reduzem deslocamentos indesejados durante a transferência de peso. A altura do assento pode ser ajustada de aproximadamente 46 a 58 centímetros, enquanto a largura varia para adaptação a diferentes vasos sanitários e necessidades de uso. Essa regulagem é essencial, porque o equipamento não deve forçar o corpo a uma posição única. Ele precisa encontrar a distância correta entre apoio e movimento. O assento acolchoado com cerca de 42 centímetros é impermeável e fácil de limpar, o que atende tanto ao conforto quanto à higiene. Em algumas situações, também pode funcionar como cadeira de banho, ampliando o uso dentro da rotina de cuidado. Os apoios laterais ajudam no movimento de sentar e levantar e reduzem a dependência de força nas pernas ou de apoio improvisado nas paredes. O bolso organizador e o suporte para papel higiênico acrescentam praticidade sem alterar a função principal. O Toilet Seat Riser for Seniors não é apenas um acessório alto colocado sobre o vaso. É uma interface de segurança entre o corpo e uma tarefa inevitável do dia. Quando o ambiente se adapta ao limite físico, a independência deixa de ser discurso e volta a ser gesto repetido com estabilidade em um local onde privacidade também precisa proteção constante. As Grabby Bars and Sleep Resistant Mats partem de uma intervenção doméstica simples, mas clinicamente decisiva, porque quedas dentro de casa raramente começam como grandes acidentes. Elas começam em superfícies úmidas, em apoios improvisados, em movimentos rápidos demais para um corpo que precisa de estabilidade. O conjunto tem preço aproximado de $33 e combina barras de apoio em aço inoxidável de alta resistência com tapetes antiderrapantes. As barras podem suportar até cerca de 227 kg, oferecendo um ponto fixo para transferência de peso em áreas molhadas e escorregadias. A superfície texturizada melhora a pegada mesmo com as mãos úmidas. E esse detalhe muda a função do objeto, porque a segurança depende tanto da resistência da barra quanto da aderência da mão. A instalação em diferentes ângulos permite posicionar o apoio conforme o movimento real do usuário, não apenas conforme a parede disponível. O acabamento com parafusos ocultos cria a aparência discreta e moderna, reduzindo a sensação de adaptação hospitalar dentro da casa. Embora o banheiro seja o local mais evidente, essas barras também podem ser instaladas perto de escadas, camas ou cozinhas, ampliando a lógica de prevenção para zonas de transição.
A combinação com tapetes antiderrapantes reduz o risco no contato direto dos pés com o piso e cria uma camada passiva de proteção sem exigir aprendizado complexo. O valor técnico está no equilíbrio entre baixo custo, instalação localizada e impacto funcional. Em vez de transformar a casa inteira, o conjunto reforça pontos críticos onde o corpo perde margem de erro. As grab bars and sleep resistant mats mostram que cuidado não precisa parecer invasivo para ser eficiente. Às vezes, a diferença entre independência e acidente está em uma barra firme e em uma superfície que não trai o movimento quando o corpo procura apoio no instante exato. O Pride Pursuit 2 Mobility Scooter foi projetado para idosos que precisam de mobilidade externa com alcance, conforto e estabilidade acima do básico. Trata-se de uma scooter robusta com preço aproximado de $3.645, capacidade para até cerca de 181 kg e velocidade máxima de aproximadamente 15 km por hora. A proposta não é apenas deslocar uma pessoa em trajetos curtos, mas preservar liberdade em áreas externas, onde distância, irregularidade do terreno e cansaço podem limitar a rotina. A bateria dupla de lítio com possibilidade de upgrade oferece alcance de até cerca de 64 km, permitindo percursos mais longos, sem transformar cada saída em cálculo de retorno. O assento com espuma de memória, o ajuste deslizante e o guidão regulável trabalham juntos para adaptar o veículo ao corpo do usuário e reduzir desconforto durante o uso prolongado. Pneus, pneumático, rodas com aro dividido e iluminação LED melhoram a condução em terrenos irregulares e aumentam a visibilidade, criando uma scooter preparada para condições menos previsíveis. O carregador USB integrado acrescenta conveniência para dispositivos pessoais, enquanto as opções de cor em laranja, cinza e preto dão aparência moderna e funcional. O valor técnico do modelo está na soma entre autonomia energética, estabilidade mecânica e conforto postural. Para quem depende desse tipo de recurso, a mobilidade não é luxo. Ela define acesso a espaços, decisões e rotina. O Pride Pursuit 2 Mobility Scooter transforma deslocamento em continuidade de vida independente, porque permite que o usuário atravesse distâncias sem negociar cada passo com dor, fadiga ou insegurança. O futuro da mobilidade assistiva não precisa parecer distante quando uma máquina estável, silenciosa e resistente devolve ao corpo a possibilidade de escolher para onde ir com previsibilidade, controle e dignidade. A Big Alex Folding Walking Cane traduz apoio diário em um objeto portátil discreto e tecnicamente orientado para a estabilidade. Com preço em torno de $28, a bengala dobrável foi criada para oferecer suporte em caminhadas rotineiras sem ocupar muito espaço quando não está em uso. O cabo ergonômico melhora a pegada e reduz desconforto na mão durante períodos prolongados, enquanto a luz LED embutida acrescenta visibilidade em caminhadas noturnas, corredores escuros ou ambientes com pouca iluminação. Essa luz não é apenas conveniência, porque perceber o piso antes do passo pode evitar decisões instáveis. A base Quad, com rotação de 360 graus e ponteiras de borracha antiderrapantes, aumenta o contato com diferentes superfícies e melhora a adaptação do apoio quando o usuário muda direção ou encontra desníveis. O desenho dobrável permite guardar a bengala com facilidade em bolsas, armários ou veículos, tornando o transporte mais simples. O modelo inclui bolsa e clipe e também oferece ajuste de altura para usuários de diferentes estaturas. Esse ajuste importa, porque uma bengala fora da altura correta pode forçar postura e reduzir a eficiência do apoio. Leve e resistente, ela funciona como uma extensão mecânica do equilíbrio, sem exigir aprendizado complexo ou manutenção pesada. O valor clínico está na combinação entre segurança, conforto e disponibilidade imediata. Para muitas pessoas, o desafio não é caminhar sempre com ajuda máxima, mas ter um recurso confiável nos momentos em que o corpo precisa de um terceiro ponto de contato. A Big Alex Folding Walking Cane
cria exatamente essa margem entre autonomia e proteção. Ela não redefine a marcha como dependência. Ela oferece suporte para que o movimento continue possível em superfícies comuns, deslocamentos curtos e situações de baixa luz. Quando o apoio cabe na rotina, a segurança deixa de ser exceção e passa a acompanhar cada passo sem chamar atenção. O EasyPick Pro Grabber Reacher resolve uma limitação cotidiana que costuma parecer pequena, até se tornar risco real alcançar objetos sem curvar o corpo, sem forçar articulações e sem comprometer equilíbrio. Com preço aproximado de $35, ele foi criado para idosos ou pessoas com mobilidade reduzida que precisam recuperar acesso a itens fora do alcance imediato. O acessório consegue levantar objeto de até cerca de 2,3 kg e utiliza uma trava maior, patenteada, que melhora a firmeza da pegada. Essa firmeza reduz a chance de o objeto escapar durante o movimento e evita tentativas repetidas, que poderiam gerar fadiga ou perda de estabilidade. A ponta magnética ajuda a recolher pequenos itens metálicos, como chaves e moedas, e transforma um detalhe simples em ganho funcional real. Pesando cerca de 283 gramas, o equipamento é leve o suficiente para uso frequente, sem causar desconforto relevante no punho. O design dobrável facilita o armazenamento quando o pegador não está em uso e os clipes permitem prendê-lo em andadores, camas ou cadeiras de roda, mantendo o recurso sempre próximo. O valor técnico está na redução de movimentos perigosos. Inclinar o tronco, esticar demais o braço ou tentar pegar objetos no chão pode parecer trivial, mas para quem tem equilíbrio limitado, esses gestos concentram risco. O EasyPick Pro Grabber Reacher reorganiza a tarefa para que o corpo permaneça em posição mais segura enquanto a ferramenta executa o alcance. Não é uma tecnologia complexa e justamente por isso se encaixa bem no cuidado diário. A autonomia muitas vezes nasce de dispositivos assim pequenos, leves e diretos, capazes de transformar um gesto vulnerável em uma ação controlada. Quando a casa continua exigindo movimento, a ferramenta certa reduz o atrito entre limite físico e independência. E esses foram os gadgets incríveis que podem tornar a vida dos idosos que moram sozinhos mais segura, prática e confortável. A tecnologia, quando bem usada, pode trazer mais independência e tranquilidade para o dia a dia. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.